fiel! E cachaça da peste, on! Rapaziada, fui dormir 3 horas da manhã comemorando a classificação do Corinthians, fiel. Fiel é o seguinte, agora vamos pro que interessa. Antes, a imprensa não estava acreditando na classificação do Corinthians. Agora, eles já estão colocando o Corinthians na final. Acreditam? Representa com like, fiel, se você gostou da classificação de ontem e principalmente daquele poropopó. Mano, foi um absurdo, mano. Mano, a torcida do Corinthians é louca demais. Isso aqui é Corinthians, mano. Representa com like e vamos ver o que o Sormani e a imprensa vai falar do Coringão. Vamos lá, fiel. O Del Valle já ganhou o primeiro jogo, certo? Sim. Tolima é aquele do Corinthians. É, do Corinthians. É. O Del Valle vai passar, certo? Sim. Vamos fazer um palpitômetro aqui? Que vocês topam? Vamos lá? Independente. Vamos vocês três fazem um palpitômetro. Tá bom. Se você precisar, você você volta não de tem Minerva. jeito em 3. Não, 3 não tem como. Corinthians e Estudiantes. Eu acho que passa o Corinthians. Eu também acho que passa o Corinthians. Mas assim, jogando do jeito que o Corinthians está, vai ser nesse sofrimento de novo. Vai passar. Não vai ser não dá pra cravar. Primeira lá e a segunda aqui. Então, a primeira semifinal. Corinthians contra quem? Flamengo. Flamengo. Corinthians e Flamengo, beleza. Do outro lado, LDU e Palmeiras. Pra mim passa o Palmeiras. Não, o Palmeiras passa também no mesmo jogo, no mesmo modo que eu falei, né? O Palmeiras tem... Sim, mas a LDU tá muito mal. Tá muito mal a LDU. Tá bem mal. Embaixo o Fluminense e o... Platense. Fluminense passa também. Também acho. Então acho que teremos 2 semifinais com 4 equipes brasileiras. Rio São Paulo, Rio São Paulo. Então, agora que o povo pira. Vamos lá. Corinthians e Flamengo. Eu vou começar aqui. Passa o Corinthians. Inacreditavelmente, eu acho que o Corinthians passa. Eu acho que passa o Flamengo. Eu acho que a final dessa Libertadores foi Flamengo e Cruzeiro, gente. Você acha que passa mais? De qualquer maneira, deu Corinthians pra nós aqui. Então, o Corinthians é o finalista. E a final é aquela que a gente imagina. Palmeiras e Fluminense. Palmeiras. Corinthians e Palmeiras a final. Corinthians e Palmeiras na final. Campeão pra mim. Corinthians. Ainda bato o Flamengo, porque o Flamengo resgatou... Não. Você não pode falar isso. Porque já ficou pra trás. Não, é democracia. É Flamengo contra quem pra você? Pra mim, é Flamengo contra Corinthians, a semifinal. Não, mas é a final. A final, pra mim, seria Flamengo e Palmeiras de novo. Podemos ter um Fla-Flu também. Podemos ter um Mas eu acho que a final vai ser Corinthians e Palmeiras e o Corinthians vai ser campeão. Olha, E vamos zoar pra cacete, porque cada aquele negócio lá do acesso negado. Acesso negado. Eu acho que deixaram o Corinthians chegar. Corinthians é inferior a Palmeiras e Flamengo. Também acho. De uma forma geral, mas em confrontos assim, o Corinthians consegue igualar bem. Ele tem feito isso aí nos últimos tempos, recentes, né? E se deixar o Corinthians chegar à final, seja contra quem for, vai ser casca de ferida pro outro lado. Pronto. Nós decidimos. Eu concordo. O Corinthians vai ser campeão. Não, eu acho que todos mesmo admitindo que o Palmeiras, mesmo admitindo que o Palmeiras é mais time, o Flamengo é mais time. Também acho isso. E o Fluminense tá ali bem pau a pau com o Corinthians, hein? Bem pau a pau, são bem parecidos. Mas o Fluminense vai ficar no meio do caminho porque ele vai perder o Palmeiras. Eu acho que os 4 aí são muito parecidos. Eu quero deixar... Vai. Mas assim, a minha tese do Flamengo é que assim, o Flamengo não tava jogando nada até o jogo contra o Cruzeiro. Até o jogo contra o Cruzeiro, a gente estava falando aqui o seguinte, se o Flamengo fosse eliminado do Cruzeiro, a tendência, se o Palmeiras tivesse esticado aí no Campeonato Brasileiro, a tendência era que o Campeonato pro Flamengo, a temporada tinha acabado. Não ia conseguir alcançar o Palmeiras e estaria eliminado nas oitavas com a equipe que tem, com o elenco que tem, com o investimento que tem. Estaria, assim, muito abaixo em relação à temporada. A temporada teria acabado. Mas, assim, os jogos que eu vi do Flamengo contra o Cruzeiro já me deram uma outra sensação. Antiga sensação. Nós estamos no final de agosto, certo? Vamos estabelecer 30 dias a partir de agora? A partir do próximo final de semana, vai. Esses próximos 30 dias a gente vai ter aí uma ideia muito clara do que vai rolar. Porque já tem Copa do Brasil semana que vem. Palmeiras, inclusive, tem... O Santos, né? O Flamengo está fora, né? E aí tem Campeonato Brasileiro. As 3 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro são
São importantíssimas, independentemente dos confrontos. E já depois da Copa do Brasil, já começa essa fase de Libertadores. Então, em um mês, a gente vai ter uma noção clara do que vai rolar aí. Se eu não me engano, as 2 primeiras semanas de setembro já. A gente tem Live Pix e A Liberta, né? Superchat A Liberta, Libertadores. Semifinal brasileira, eu não lembro, hein? Só faz tempo. Corinthians e Palmeiras. Não, só semifinal. 2 semifinais brasileiras. Nunca teve. Acho que nunca teve. Não me lembro. Será que a Conmebol vai deixar? Porque tem essa... Mas essa não tem esse negócio de deixar, pelo amor de Deus. Mas sempre teve essa história. Não tem. Mas hoje em dia, tem 450 câmeras. Entendeu? Tá todo mundo olhando o jogo. Todo mundo olhando o jogo. Não é como no passado. Eu acho que esse comentário do Schiomani é o comentário preciso no sentido de bastidor. Há um acordo, nem precisaria. Vamos trazer lisura à Libertadores América. Se tivesse algum esquema, vamos concordar e vamos combinar, o Brasil não teria vencido 7 vezes de forma direta a Libertadores da América. Claro. E aí é um negócio que eu vou falar que é chato falar isso, mas é verdade. Se tirar os times brasileiros, acabou a Libertadores da América. Eu acho. Esquece. Esportiva e financeiramente falando. Esquece. Seria um fracasso retumbante tirar o Brasil, esse mercado publicitário absurdo, que é o que sustenta a Libertadores. Imagina se os times brasileiros resolvem jogar a CONCACAF League. Fecha lá com o México e cria uma nova competição. Exatamente. Acabou uma a Libertadores. Champions América aí. Acabou a Libertadores. Botando uma pimenta aqui, vocês concordam, por exemplo, com a possibilidade da volta dos clubes mexicanos e também dos clubes americanos para a Libertadores? Depende deles. Então, mais deles do que... Não, mas o que vocês acham disso? Eu acho legal. Eu acho legal ter. Porque eu acho que dá mais competitividade ainda na competição. Só que aí teria que... seria o calendário. Tem um problema logístico. Mas aí teria que fazer um esqueminha diferente, entendeu? Tipo, regionalizar um pouco. Porque assim, um time brasileiro, qualquer time e tal. O da Venezuela nem é tão ruim porque os caras estão mais próximos. Mas um time da Argentina, um time do Brasil, vai um Grêmio. Até chegar lá, né? Mas imagina chegar no Canadá. Se chegar lá, pelo menos faz 2 jogos. Não, faz casadinho, faz 2 jogos casadinhos por lá, entendeu? Pelo menos isso. Vamos seguir porque já são 11h40 e a gente não começou a falar de nenhum time. Hein? Vocês são umas... A NET fizeram, inclusive, recuperar essa imagem de 2012, lá no jogo do Pacaembu, Vasco e Corinthians, o Diego Souza, né? Que perdeu aquele gol. Ainda não perdeu o gol, né? Ele chutou e o Cássio fez aquela defesa monstruosa. Ontem, no lance do Copete, o Hugo Souza não toca na bola. Mas o Hugo Souza fecha de tal maneira, né, ali o gol, imaginando a bola por cima, que aí o Copete foi tirar, mas tirou de um jeito que a bola passou por cima, né? Se fosse um jogador com mais qualidade, até acho que o Copete tem qualidade, mas se fosse um jogador com mais qualidade, teria feito esse gol, né? Esse é o tipo do gol difícil de ser feito. Só realmente cara com muita qualidade técnica consegue fazer. Mas é a vitória de time que tá na luta aí, cara. Desse jeito dá para ser campeão. O Estudiantes é melhor que o Rosário. Acho que o Corinthians vai ter que apresentar algo diferente. Mas até lá talvez o Yuri volte. Então a gente está falando de um tempo de recuperação para o Memphis voltar a jogar bem e ter suportar de repente 90 minutos ou quase isso, com a presença do Yuri. Porque Pedro Raul ficou provado mais uma vez, não é do jogo de ontem, né? É que a cada jogo a gente só vai ratificando os nossos pensamentos em relação ao Pedro Raul. Eu não sei quem que falou que o Pedro Raul é jogador de futebol. Porque sim, ele não consegue fazer nada certo, gente. Eu adoro. Ontem ele foi tocar de cabeça, ele tocou, quase ele fez... Cara, é um negócio incrível, cara. É inadmissível isso. Mas ele é inadmissível. Ele fez harmonização na face, deveria fazer harmonização no pé, né? Mas assim, e aí perto dele, hoje, agora eu vou defender o Memphis. Memphis, acho que você tem que voltar lá na sala do presidente e reclamar um aumento de salário e o contrato mal começou a estar em vigência aí, entendeu? Voltar a dormir no Rosewood. Volta a dormir no Rosewood, faz o que você achar que tem que fazer, tudo pago, os cachorros, tudo cuidado pelo Corinthians, porque se a gente realmente colocar Pedro Raul e Memphis no custo-benefício, na qualidade, em tudo, no marketing, em tudo, o Memphis sai barato. Tá? Eu tô dando uma ironizada aqui também, né? Mas, e o outro é o Caio César, que é... a gente tem um número excessivo de pontas que não pensam, né? O Caio César é um deles. Que é aquele ponta que pega a bola e é um cavalo bravo. Fumaceiro.
Ontem ele deu um chute lá meio perigoso e tal. Mas, pô, é o mínimo, né? O jogador de futebol tem que chutar pro gol, né? É o mínimo, né? Mas, em linhas gerais, foi o sofrimento, foi a cara do Corinthians, a torcida ajudou bastante. Qual foi o público, sabe? 46, uns quebradinhos. Eu não tenho o número certo, mas foi o público total, né? Tava abarrotada a arena do Corinthians e uma vitória de um time que está chegando, né? Que sabe que tem deficiências, tem muitos problemas, tá faltando um outro jogador. O Diniz está tentando encontrar um outro repertório que não seja só aquela saidinha de jogo. Mas que está aí e que pode sonhar, pode sonhar. Se o Corinthians chegar a uma semifinal, eu acho que é bom o Flamengo se preparar, porque o Flamengo vai encontrar um adversário muito mais difícil do que o Flamengo encontrou contra o Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro recentemente venceu o Corinthians. Pelo menos em postura, eu acho que o Corinthians vai ter uma gana, né, que alguns times não conseguiram mostrar. E Libertadores se ganha com gana. Se você tiver técnica, ok, mas nunca se ganha só com técnica. Você pode ter o melhor time do mundo. Se você não tiver raça e gana, isso não tem um time na história da Libertadores que ganhou só com... Até aquele São Paulo do Tele, que era um timaço. O Santos do Pelé, que também deu porrada, porque se não desse porrada, apanharia lá em La Bombonera, né? Lá na cancha do Peñarol. Né? Se não tiver raça e gana, esquece. Esquece, você está... E o Palmeiras também, em várias situações, né? Eu acho que está caminhando aí. E agora ficar atento para Campeonato Brasileiro, porque a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro pode parecer confortável, mas em 3 rodadas, se fizer 2 pontos em 9 aí já volta a ficar próximo da zona do rebaixamento outra vez. O que eu queria falar era que, por exemplo, o Corinthians jogou... Quantos minutos ele jogou sem o Ranieri, com um a menos? 57 minutos, quanto que dá aí? 58? 12 46, minutos. 12 a partir dos 12 do segundo tempo. Mas os acréscimos foram 6 minutos. Mais uma vez com um a menos, né? Porque lá no primeiro jogo também foi assim com o Alan. Acharam justa a expulsão? Eu achei justíssimo, né? E foi cartão vermelho direto, não é que ele deu um amarelo depois do vermelho. Uma burrice, né? Porque foi num lance ali que não precisava Aliás, isso ter. É uma coisa que eu acho que o Corinthians precisa tentar regular. Eu acho que o time do Corinthians tem muito expulso. Principalmente em jogo assim de mata-mata. Eu acho que às vezes alguns jogadores do Corinthians confundem a pilha do jogo de mata-mata, um clássico e tal, com vontade excessiva e acaba passando do ponto. Quem tem que tomar cuidado é o Mateuzinho. O Mateuzinho ontem pediu, né? E o Mateuzinho estava pendurado ontem. O Mateuzinho deu sorte de não ter tomado cartão amarelo. Ele precisa tomar cuidado, porque ele é um jogador que a qualquer momento ele pode ser expulso. Entendeu? Eu concordo com o que você falou. Você não pode confundir garra com violência, entendeu? Com perda na cabeça, essas coisas, entendeu? Agora, o Corinthians é um time que sabe que gosta desse tipo de jogo, né? Esse tipo de jogo é com o Corinthians mesmo. E como daqui pra frente só vai ter esse tipo de jogo, claro que se ele pegar um Flamengo numa semifinal, vai ser difícil. Vai ser difícil, muito difícil. O Flamengo tem mais time do que o Corinthians. Tem. Ponto. Mas é o que você falou. E eu concordo com você, Cassada. Não basta ter apenas um bom time para se classificar na Libertadores. Não basta. A gente já cansou de ver times bons caírem na Libertadores. A gente já cansou de ver isso. Por quê? Porque faltou aquele algo mais, ou seja, coração na ponta da chuteira, alma, sangue nos olhos, faca nos dentes. Isso aí precisa ter na Libertadores. E esse é o DNA do Corinthians. Esse é o DNA do Corinthians. Pode até falar, o Corinthians, teve muito time do Corinthians que ganhou o campeonato e não era um grande time. É verdade. Mas tinha o quê? Alma, coração. E essa competição é exatamente para isso. Por isso que eu acho que o Corinthians pode ir longe. Eu não sei, gente. Eu posso estar aqui um pouco entusiasmado com a vitória do Corinthians de ontem e tal. Mas eu ainda acho o Flamengo favorito contra o Corinthians. Acho. Se pegar uma semifinal. Digamos que o Corinthians passe pelos Estudiantes e o Flamengo passe pelo Del Valle. Flamengo e Corinthians. Eu acho que o Flamengo é favorito. É favorito. Mas eu não descarto o Corinthians. Porque esse tipo de jogo... Imagina. Gente, imagina... O primeiro jogo vai ser em Itaquera. Você faz um resultado ali. Não. Primeiro jogo vai ser no Maracanã. O Flamengo ficou em segundo. Exatamente. Primeiro jogo no Maracanã. Não, vai lá. Não ficou em segundo, mas eu acho que... O Palmeiras ficou em segundo. O Fluminense Não. O Flamengo teve a melhor campanha. Teve a melhor campanha. Então, primeiro é em Itaquera. O Flamengo ficou em segundo no ano passado. Mas eu acho até bom o primeiro ser em Itaquera, no caso do Corinthians. Se o Corinthians
ele faz o resultado ali, é aquele jogo de Corinthians, segurar o jogo no Maracanã. Gente, eu não sei, Silvio, quem viu. Eu vi Corinthians e Fluminense numa semifinal do Campeonato Brasileiro de 76. Jogo solitário, no Maracanã. Aquele jogo que divide torcida. Sabe, Maracanã, Rio de Janeiro, dividiu a arquibancada, ok. Mas era o campo do Fluminense. Ô, Sormani, antes de você continuar, faltam 6 minutos pro meio-dia. Em 76, o Corinthians vai pro Maracanã pra enfrentar o Fluminense. O Fluminense era o Fluminense do Horta, né? Tinha lá o Carlos Alberto Torres, tinha o Riveirinho tava, o Riva, Paulo César Caju, Pintinho, que era uma seleção, né? A máquina, né? Era a máquina do Horta. E o Corinthians vai lá no alto da sua humildade com Russo, Vaguinho, Romeu, né? Vai lá e ganha e elimina o Fluminense nos pênaltis. Elimina. Então, a história do Corinthians é essa, entendeu? Repito, o Flamengo é mais time do que o Corinthians. Ninguém discute isso. Mas só time não basta para você vencer um confronto desse. Dos 4 brasileiros, eu acho que o jogo do Corinthians agora nas quartas é o mais difícil. Mas Corinthians, ainda mais com a volta do Yuri, tem totais condições de passar do Estudiantes. Mas eu acho que entre os confrontos aí é o mais chatinho, porque o Estudiantes é um time argentino, é um time melhor do que o do Rosário, que também difícil é pior, hein? No ano passado fez o Flamengo sofrer, o Flamengo passou nos pênaltis e tudo mais. Então, assim, eu acho que dos 4 confrontos é um confronto um pouco mais chato, mas o Corinthians tem totais condições de passar. E aí, se os 4 brasileiros chegarem, eu acho os confrontos muito iguais. Pode ter um favoritismo de um lado ou de outro, mas é um favoritismo pequeno. Acho que em mata-mata as coisas se igualam. E são 4 times que têm condições de chegar à final. Então, acho que tudo pode acontecer, sabe? Olha como se... O Fluminense contratou Rubem Galaxy, mais ou menos. Fiel. O Sormani profetizou de novo. Vocês lembram? Acho que foi 2004, não foi? Foi 2024. Quando o Memphis chegou, que o Sormani profetizou aquela arrancada do Corinthians. Que ele gabaritou, acertou todos os jogos do Corinthians, que o Corinthians ia vencer. Mano, aquilo ali foi histórico. O Sormani foi lá, profetizou e deu tudo certo, mano. Deu tudo certo. Agora ele profetizou de novo o Corinthians na final contra o Palmeiras e o Corinthians batendo o campeão. Mano, eu gosto do Sormani quando ele fala essas coisas. Isso aqui é Corinthians, fiel. Representa com like aí, vai. Fortalece com like. Depois da classificação de ontem, merece o like, pô. Merece o like. Fortalece com like. Desculpa aí pelaquela bebedeira de ontem. Vai, Corinthians. Hype, fiel. Hype pra nós. Vai, Corinthians.